Seja bem-vindo ao Radar de Negócios. Ser empreendedor e criar o próprio negócio é muitas vezes a solução para combater o desemprego. Vamos contar a história de 4 pessoas que aceitaram o desafio de ter um micronegócio. São ideias criativas e métodos de trabalho inovadores. O Radar leva hoje a conhecer negócios bem diferentes entre si e que passam pelo trabalho em casa, criação de sites para a internet para grandes nomes mundiais, ideias de design, traduções ou passeios turísticos à vela em Lisboa. Fique ainda com os habituais números-chave. Antes de avançarmos para o tema desta semana, apresentamos alguns números que fazem a diferença. 69 segundos é a duração média de uma notícia na internet. A partir desse momento, a sua capacidade de atração entra em queda livre. 21% foi a subida registada nas prestações do crédito à habitação em Portugal, desde que há 1 ano e meio o Banco Central Europeu elevou pela primeira vez a taxa de juros diretora da zona euro. Desde então, esta taxa já subiu 7 vezes consecutivas. 1 em 5 automóveis novos é adquirido através de leasing. Dados referentes a 2006, divulgados pela Associação Portuguesa de Leasing e Factoring, referem que 22% das 259 mil viaturas novas vendidas foram compradas em leasing. 7,5 kg de azeite é o consumo anual per capita em Portugal, bastante inferior ao grego, ao espanhol e ao italiano e ainda distante dos 10 kg que consumíamos nos anos 60. 4 milhões de processos judiciais aguardavam decisão de 2005 nos tribunais cíveis de Lisboa e Porto, de acordo com um estudo encomendado pelo Ministério da Justiça ao Departamento de Engenharia da Universidade de Coimbra. A maioria destes processos reportava-se a cobranças de dívidas e infrações ao Código da Estrada. Vamos agora ver como é possível criar pequenos negócios e mudar o rumo de uma carreira profissional. É a primeira empresa a surgir na área do design para crianças. Para chegar aos pais, muita da comunicação publicitária das empresas é direcionada para os filhos. A XS Design for Children tem pouco mais de meio ano. O objetivo é ajudar as empresas a comunicar melhor com o público infantil. Foi assim que Mariana Matos criou o próprio emprego. São muitas as grandes empresas que já descobriram o potencial da comunicação voltada para o público infantil e têm sites especificamente direcionados para as crianças. Essa é uma tendência crescente, mas para Mariana Matos nem sempre essa comunicação é feita da melhor maneira. É nessa brecha do mercado que se posiciona a XS Design for Children, a empresa que decidiu criar. Tenho uma sobrinha emprestada, a Joana, que uma vez num shopping, num parque de estacionamento, viu o íconezinho de deficientes e perguntou à mãe se era um sítio para fazer cocó. E esta pergunta, que na altura foi contada com uma gracinha da menina, colocou uma questão, devido à minha formação em design de comunicação visual, que de facto a iconografia que é usada para os adultos não funcionaria sempre, em todos os casos, com as crianças. Fez uma tese de mestrado em Valência, que evoluiria para um doutoramento em Barcelona. Foram anos de estudo para tentar perceber como fazer comunicação visual para crianças. Mas hoje, se pedir, por exemplo, a uma criança para desenhar uma enfermeira, já nenhuma criança desenha uma enfermeira com aquele barretinho em cima. Mas, no entanto, todos os ícones de enfermeira têm o barretinho. E daqui a 5 anos, uma criança com 5 anos, daqui a 5 anos, não vai entender aquele ícone como uma enfermeira, não vai identificar. Mariana Matos já estava licenciada há 10 anos quando abre a empresa, mas para chegar até aqui o caminho não foi fácil. Eu tive a trabalhar em vários gabinetes de design, sempre com uma remuneração não condizente com a produção. Não por os patrões serem maus, não, porque de facto é difícil em Portugal vender design. Depois estive desempregada, cheguei a trabalhar em lojas, etc. E isso, não, desempregada não fico. Comecei a trabalhar no design dito generalista e foi andando. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em junho de 2006, 19.700 jovens com idade inferior a 25 anos procuravam trabalho há mais de 2 anos. E o desemprego de longa duração nesta faixa etária cresceu 72% em relação ao igual período em 2005. Para combater a situação de desemprego, muitas vezes a solução passa mesmo pela criação do próprio negócio. O passo seguinte foi transformar a ideia no negócio. Fez um programa de apoio a mulheres empreendedoras, o FAM, do Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo, e foi a única do seu curso a levar até ao fim a ideia da empresa.
O plano de negócios confirmou a viabilidade do investimento e os 4.700 euros de incentivo permitiram a criação da XS Design, que abriu em outubro de 2006. Hoje já tem clientes com projetos ambiciosos. Há o projeto, e esse é um projeto a médio e longo prazo, que está no âmbito da minha tese de doutoramento, que é criar um software educativo para crianças. Portanto, já com a parte toda em que a parte de design toda já vai ser estudada e trabalhada, depois de um estudo largo sobre a questão do interface gráfico com a criança, que há coisas muito engraçadas. O primeiro trabalho que a XS Design teve em mãos foi o desenvolvimento de uma mascote para uma editora. O projeto não avançou, mas a mascote criada acabou por ser utilizada pela própria XS Design. Já trabalhou com ilustrações para livros e, mais recentemente, desenvolveu um logotipo e uma mascote para uma empresa de festas infantis. É aqui que muitas empresas falham ao tentar chegar às crianças. Se fizermos uma busca por mascotes em Portugal, há erros crassos, porque a mascote tem que estar virada para a criança, tem que estar de olhos virados para a criança, e há muita coisa, de facto, que não é simpático, que a criança não... É sempre um bonequinho, e as crianças gostam de bonecos, mas por alguma razão gostam tanto do piu-piu e andam loucos com aquele boneco. É o sucesso da Pucca, por exemplo, que é um boneco super estilizado, com uns contornos muito bem marcados, com base nas cores primárias, em cores fortes, e as miúdas andam loucas com a Pucca. Se a sua empresa comunica para crianças ou tenciona começar a utilizar uma mascote, pode não estar a fazê-lo da melhor forma. Uma mascote deve ser sempre que possível masculina ou pelo menos andrógena. Isto porque os rapazes rejeitam personagens femininas e as raparigas aceitam bem uma mascote masculina. O nome deve ser neutro. A mascote deve estar voltada para a criança para inspirar confiança. Tenha atenção à idade-alvo, uma mascote deve sempre passar a ideia de que é um pouco mais velha que a criança. Se a sua mascote não obedece a estes critérios, é provável que a sua mensagem não esteja a chegar ao destino com a eficácia desejada. Num mundo onde cada vez mais crianças são o alvo da publicidade das empresas, é importante assegurar que a mensagem é passada com clareza. Com poucos meses de existência, a XS Design já encontrou o seu lugar no mercado e é já uma ideia de sucesso. Prova disso é que Mariana Matos está nomeada para o Prémio de Jovem Empreendedora do Ano. Começou a trabalhar como designer em pequenos projetos para amigos e hoje é dono de um estilo de design gráfico que atravessa fronteiras. Atualmente, Ricardo Pádua trabalha como freelancer e está a desenhar o website para uma estrela do mundo da música. Ricardo Pádua seria apenas mais um entre os milhares de designers gráficos do país, não tivesse recebido ele há um ano atrás o convite para criar o website de Guy Pratt, baixista dos Pink Floyd. A oportunidade surge a partir de uma manobra promocional que eu faço algumas vezes. Neste caso, enviei um e-mail para diversas editoras e agências a promover os meus serviços, com um link para o meu site e a disponibilizar-me para trabalhar com eles. E desses contactos surgiu-me não uma resposta da agência nem de nenhuma editora, mas do próprio Guy Pratt. A dizer que tinha visto o meu portfólio, que tinha um site, mas que não estava à altura, digamos, do que ele necessitava, e a perguntar quais eram as minhas ideias. E a partir daí fomos trocando impressões e avançamos para o trabalho. Para além do trabalho desenvolvido com os Pink Floyd, Guy Pratt tem vindo a trabalhar com artistas como Madonna e Iggy Pop. A oportunidade de trabalho com Guy Pratt abriu-lhe as portas para o mercado internacional. Através dele foram estabelecidos contactos com outras pessoas, outras empresas, e em que ele também, claro, tem a sua cota parte de interesse, e ele pediu-me para avançar. Gostou de trabalhar comigo e eu vou continuar a trabalhar com ele. O trabalho como designer começou com a criação de flyers e cartões de visita para amigos e conhecidos. Depois, os clientes foram surgindo naturalmente. Ser um trabalhador independente pode ter as suas desvantagens. O ritmo a que tem de trabalhar descreve-o como frenético. Tento trabalhar entre as 10 da manhã e as 7 da tarde, mas é quase impossível cumprir isso escrupulosamente. Estende-se. Não tenho um patrão, não tenho que fechar a porta, trabalho normalmente num ambiente doméstico. Tenho este espaço onde vou recebendo clientes ou sempre que é necessário fazer alguma exposição, como é este caso. Mas como trabalho num ambiente doméstico, não tenho essas fronteiras horárias, digamos.
As estatísticas da Segurança Social referem que o trabalho dependente continua a ser o regime laboral dominante em Portugal, representando 88,1% das pessoas singulares com remuneração declarada à Segurança Social. No entanto, Ricardo Pádua é o exemplo de alguém que assumiu o risco de pertencer aos restantes 11,9% e foi assim que se lhe abriram as portas para o mercado internacional. Em Portugal é muito difícil um designer conseguir afirmar-se quando está desligado de uma agência. É o que lhe diz a experiência. Avançar para este mercado sozinho envolve riscos que é preciso estar-se disposto a correr. Ser independente é caro. Sai muito caro, por norma, em qualquer área. No caso do design, é bastante mais complexo, pelo menos na fase inicial, por não haver um fluxo de trabalho constante. É bastante variável e os rendimentos também são bastante variáveis. Também já desenvolveu trabalhos para a Faculdade de Medicina do Porto e para o Young European Scientist Meeting, mas é o trabalho ligado à música que lhe dá mais prazer. Exemplo disso é o cartaz que fez para o concerto dos Pesticida, a banda portuguesa que regressou aos palcos após 10 anos sem tocar. Não havia imagem nenhuma, não sabia como é que iria ser com que imagem é que eles queriam regressar, não tinha visto a capa do disco, não me foi dado material nenhum e foi a minha maneira de interpretar o regresso deles com uma linguagem se calhar mais corrente, já mais global, o que uma boneca já manga, uma miscigenação de cultura, diria. Seguimos com uma outra história. A RT Language Consulting trabalha em regime de teletrabalho. As limitações físicas da criadora da empresa levaram-na a optar por trabalhar a partir de casa com resultados positivos. O teletrabalho é ainda pouco conhecido em Portugal, mas lá fora o número de adeptos cresce a bom ritmo. Trabalhar a partir de casa é hoje uma solução usada por muitas empresas. Lá fora, os números relativos ao teletrabalho são exemplo de que esta é uma tendência em crescendo. A British Telecom, com mais de 80 mil funcionários, descobriu que a produtividade subiu 31% entre os 9 mil funcionários que fazem teletrabalho. O número de americanos que fazem trabalho a partir de casa chegou aos 44 milhões em 2004. A nível mundial, em 2003, o número de teletrabalhadores já rondava os 137 milhões. Mas em Portugal, o teletrabalho ainda não angariou tantos adeptos. Rita Teodoro usa uma cadeira de rodas, o que a limita em termos de liberdade de movimentos. Posteriormente, contraiu uma doença que lhe fragilizou o sistema respiratório, relegando-a para uma vida ainda mais caseira. Quando se candidatava a um emprego e sugeria a opção de teletrabalho, a resposta dos empregadores nunca era positiva. O teletrabalho é adequado a pessoas com limitações, não é verdade? Não é verdade. Infelizmente, em Portugal, é relatada, é descrita desta forma. Mas nos Estados Unidos, na América mesmo, América Central, América do Norte, na Índia, o teletrabalho é algo corriqueiro. Depois de um ano no desemprego, decidiu avançar para o teletrabalho por conta própria. Com experiência na área das línguas e tendo já feito diversos trabalhos de tradução, decide criar a RT Language Consulting. Tradução, legendagem, transcrição, todo o tipo desses trabalhos não são trabalhos que me impeçam de trabalhar em casa ou em qualquer sítio. Foi através do Instituto de Emprego e Formação Profissional que obteve grande parte do investimento inicial para a criação da empresa. A ação de incentivo à criação do próprio emprego facultou-lhe 8 mil euros do total de 11 mil de que precisou para arrancar, o que aconteceu em fevereiro deste ano. A plataforma informática que utiliza para trabalhar é cedida a título experimental pela empresa Eventos, com quem tem uma parceria. Este sistema de trabalho abriu-lhe as portas a clientes de qualquer parte do mundo. Talvez por isso, nesta fase inicial, cerca de 80% do trabalho venha de fora. A RT Language Consulting já tem clientes na Inglaterra e até no Brasil. Portugal ainda está um pouco fechado nesta área de negócios, mas o mundo não. E eu, neste momento, parecendo que não, os clientes mais fixos que eu tenho são fora de Portugal. São pessoas que estão comigo e que vão arrastando outras por trás. Ou seja, eu comecei com uma empresa pequenina no Brasil e o amigo falou do amigo, falou do amigo, falou do amigo e ao fim e ao cabo eu estou com 4 ou 5 do Brasil.
A partir da plataforma, Rita Teodoro gera todo o seu trabalho e estabelece todos os contatos com os clientes. No futuro, é esta a ferramenta que vai permitir a interação com freelancers e, eventualmente, funcionários da RT Language Consulting. De hoje para amanhã, a RT Language Consulting desenvolve-se. E eu vou precisar de ajudantes, de funcionários. E eu posso ter um funcionário no Porto, no Algarve. Isso não vai impedir que ele esteja em teletrabalho. Foi durante os anos que esteve em Inglaterra a receber tratamento médico que aprimorou os seus conhecimentos de línguas. Não tem formação académica na área de tradução, embora tenha como projeto a curto prazo fazê-lo. Diz ter sido na escola da vida que aprendeu o que sabe e hoje oferece serviços de tradução de inglês, francês, português e espanhol. Qualquer coisa, qualquer tratamento de língua, qualquer passagem de uma língua para outra, seja de um catálogo, seja de um PowerPoint, seja de um artigo, seja de um documento, de um teste, qualquer coisa que seja a passagem da língua mãe, seja qual for ela, para a passagem para uma outra língua, a língua de recepção e a língua de chegada, é uma tradução, é algo que eu efetuo. Rita Teodoro é mais um exemplo de alguém que não teve mãos a medir perante as situações de desemprego e criou um negócio à medida das dificuldades. Escolheu um modelo de trabalho que tem vindo a ganhar adeptos a ritmo alucinante e o resultado é que em pouco mais de 2 meses já conseguiu levar o nome da empresa para o outro lado do lado Atlântico. Fazer uma festa de casamento no meio de um rio pode parecer uma ideia absurda, mas é possível e acontece mesmo no Rio Tejo. Um veleiro é tudo o que precisa para que se torne realidade. A Veltagos detectou uma necessidade no mercado, içou as velas e partiu para um negócio original. Fazer uma festa de casamento, batizado ou qualquer outra comemoração a bordo de um veleiro já é possível em Lisboa. Alugar o Príncipe Perfeito por 3 horas está ao alcance de quem tiver 1.940 € para despender. A este valor acrescem os custos do catering e restantes pormenores de logística. Mas pela quantia de 22 € pode passar 2 horas e meia a fazer um river cruise pelo Tejo. A pessoa possa adquirir um ingresso ou no navio, ou sei lá, por exemplo, nos postos do Turismo de Lisboa, que nós temos uma parceria com eles, ou noutras agências de viagens, adquirem um ingresso e vão passear no Rio Tejo, que era uma coisa que faltava já há algum tempo aqui em Lisboa, não é? Neste momento isso pode-se fazer no Rio Douro, por exemplo, que é bastante popular, e nós pretendemos precisamente é que passe a ser popular também em Lisboa. Para já, o negócio vai de vento em popa. A velejar desde dezembro de 2006, o Príncipe Perfeito já tem para os próximos meses 26 pré-reservas para casamentos e outros eventos. E isso vem de encontro às nossas expectativas de realmente existir um mercado que não está a ser explorado convenientemente. Mas transformar um navio norueguês no maior veleiro privado de bandeira portuguesa que é hoje foi um processo lento que levou 5 anos a concluir. Desde a aquisição do navio, depois a preparação em termos técnicos de uma empresa de engenharia naval, que é a Midships, que preparou todos os cálculos de estabilidade, cálculos estruturais, toda a parte de segurança do navio e a parte das velas, mastreação, o aparelho do navio num gabinete sueco que já tinha construído 4 grandes veleiros, um deles até maior que este, que nos permitiu ter uma boa base de segurança e de confiança para reconstruir o navio e oferecer, enfim, tecnicamente à Inspeção-Geral de Navios, um bom trabalho para que possa ser aprovado e que seja habilitado para o transporte de passageiros. Rafael Silva é um dos sócios fundadores da empresa que começou com o pai em 1998. Inicialmente o objetivo era estar pronto para a Expo 98. O navio é apenas comprado em 2001 na Suécia. Ano após ano, os custos da reconstrução ultrapassavam o orçamento previsto. Os estaleiros mostravam dificuldade em dar um orçamento final para a reconstrução do navio. O processo era lento e só honorava os custos de reconstrução. Com a chegada de mais 4 investidores, o objetivo foi finalmente atingido. Hoje, Rafael Silva é o comandante da embarcação que desliza sobre o Tejo. Comecei primeiro em navios tanques e nos últimos 3 anos e meio, antes de estar dedicado à exclusividade, digamos assim, estive a trabalhar em navios de passageiros e deu-me, digamos, uma boa bagagem para o contacto dos passageiros neste momento e fazer a coordenação da parte comercial e marketing também.
Mas o que leva alguém a largar tudo e a lançar-se num projeto destes? Não larguei tudo, a questão é essa, quer dizer, eu continuo a estar em cima do navio, que é aquilo que eu gosto de fazer, mas com uma empresa que também é minha. Uma das dificuldades que encontraram foi a de não terem tido qualquer financiamento estatal. Cerca de 80% do investimento total saiu dos bolsos dos próprios sócios. O restante surge após a obtenção de crédito, mas o processo com a instituição bancária foi complicado e tiveram de fazer 2 hipotecas. Rafael Silva explica que boa parte das instituições bancárias não está preparada para lidar com embarcações e não está apta também para avaliar o verdadeiro valor de um veleiro. O navio vale 4 ou 5 vezes mais do que a hipoteca que foi feita, não é? No entanto, o banco ainda solicitou a hipoteca de um apartamento de um dos sócios para cobrir aquilo que o navio já cobre. Isto revela da parte das instituições bancárias realmente desconfiança e ignorância também. Atualmente, o valor estimado do Príncipe Perfeito é de 2 milhões de euros. O veleiro pode navegar até São Julião da Barra e até ao Bugio, na Barra de Lisboa, e caso o cliente o deseje, pode ir até Cascais, com a autorização da Capitania do Porto de Lisboa. A oferta de percursos até poderia ser mais vasta, caso pudessem passar para lá da Ponte Vasco da Gama. Eles fizeram uma ponte realmente alta junto ao Parque das Nações, para poderem passar lá navios por baixo da ponte. Mas como a cala do rio não está alargada, não podem passar lá navios. Para o futuro já tem outro projeto. Querem que o veleiro deixe as águas do Tejo e possa fazer viagens pela costa. Em termos de navegabilidade, maquinaria e meios de salvação, já está tudo pronto para avançar, mas há ainda alterações a fazer. Para esses cruzeiros que nós estamos a trabalhar para que no futuro possa vir a ser oferecido, nós temos que acabar os camarotes para poder oferecer as condições de ar-condicionado por aí fora aos passageiros e pretende-se que o navio seja equivalente a um hotel de 4 estrelas plus, em que as pessoas, limitado a 10 passageiros apenas, tenham um navio seu que possam fazer aquilo que bem entenderem, com as motas de água, com as pranchas do windsurf, com aquilo que se faz pela Europa toda, mas que em Portugal não se faz porque não existe. Foram muitas as dificuldades enfrentadas para que a ideia de passeios de veleiro pelo Tejo fosse uma realidade. As instituições bancárias ainda não estão preparadas para financiar projetos novos como este e a morosidade dos processos burocráticos de registro de embarcações também não facilita. A perseverança dos sócios e a confiança no projeto acabaram por fazer chegar a ideia a bom porto. O retorno do investimento, no entanto, só está previsto para daqui a 4 anos. As novidades de Springwise.com desta semana trazem-nos circuitos internos de televisão como meio de comunicação nas empresas e outras notícias originais. Veja como aceder a um organizador de casamentos virtual ou como o seu lixo pode valer dinheiro. E se o seu lixo valesse dinheiro? Nos Estados Unidos, a Recycle Bank, uma empresa de reciclagem, está a oferecer vales de desconto em troca de resíduos que possam ser transformados. Cada contentor do lixo está equipado com um mecanismo que mede a quantidade de material reciclável lá colocada. A informação é recolhida e quanto mais os consumidores reciclarem, mais pontos recebem. Depois trocam-nos por vales de descontos nas 250 empresas que aderirem à iniciativa. A quantidade de resíduos recolhidos aumentou 70%. Aí está uma boa ideia de como se pode ter matéria-prima de forma fácil e barata, ao mesmo tempo que se promove o consumo. O tempo e o dinheiro gastos na organização de um casamento podem ficar menores no espaço de um clique. O Marzi Planner é um programa informático australiano que o ajuda a planear todas as fases de um enlace. O programa orienta tarefas que vão desde a lista de convidados aos cartões de agradecimento. Com um design inovador e diferente, o Marzi Planner tem ainda reportagens de casamentos, conselhos de profissionais do setor e testemunhos de noivas que usaram o software. O custo do programa é de 65 € se fizer o download do software ou 75 € se comprar em CD. Pode testá-lo sem qualquer custo durante uma semana. Trazemos-lhe agora uma forma original de fidelizar clientes. A companhia aérea KPLM está a convidar alguns empresários para pertencerem a um clube onde têm acesso a informação privilegiada.
Eventos, conferências, hotéis disponíveis e até pessoas do mesmo ramo de negócio que vão estar presentes na cidade para onde vai viajar. A informação é vasta e é enviada dias antes do embarque. Os membros podem sim planear negócios e conhecer investidores. Até agora foram criados 2 clubes de empresários, o KLM China, em junho de 2006, e o KLM África. Em breve serão criados clubes na Índia e na Rússia. Esta é uma ideia pioneira que já tem seguidores por todo o mundo. A Meet Team, uma empresa de Los Angeles, desenvolve vídeos que transmitem a cultura da empresa e em que os atores são os empregados da companhia. À semelhança do YouTube, os vídeos servem para contar histórias, lançar ideias e colocar comentários. Já se imaginou a fazer exercício no ginásio e ao mesmo tempo a produzir energia? As máquinas da California Fitness, uma rede de health clubs com ginásios em países asiáticos, estão equipadas com um dispositivo de produção de energia. Cada pessoa pode gerar 50 watts de eletricidade por hora se correr a uma velocidade moderada. A energia excedente é armazenada numa bateria. Enquanto trabalha o corpo, abastece as reservas energéticas do seu ginásio. Os ganhos ficam depois à vista. Pequenas ideias podem mudar uma vida. Foi isso que fizeram os empreendedores detectados hoje pelo Radar. Lembre-se que quase todos os negócios começam pequenos e são as decisões com visão e sentido de oportunidade que podem fazer a diferença. Pense nisto, equacione se chegou a sua hora de concretizar o seu sonho empresarial e depois já sabe, o próximo a ser detectado pelo Radar pode mesmo ser você.